Hoje vai ser sem óculos. Boa noite. Boa noite. Hoje é dia 27 de junho de 2025, véspera da última apresentação da nossa temporada no Teatro Boituva. What a trip! Oh, God! What a trip! Tantos aprendizados, meu Deus do céu! Tantas realizações. Tivemos uma hoje na cozinha preparando a nossa salada de janta. Uau! Esse episódio foi instigado a ser gravado por um estado que eu venho experienciando. Eu venho experienciando, vai fazer uma semana, né? Um estado de muita presença mental, de uma atenção à mente pouco comum nos últimos tempos, Pouquíssimo. mas que me deu uma fisgada nessa última semana. E foi uma aventura, porque está sendo uma aventura. Porque foi exatamente isso e a minha desatenção a isso que me levou para uma das fases mais difíceis da minha vida. E é uma parada que eu nunca esqueço, que eu aprendi, que é: quanto mais consciente a gente se faz, quanto mais exercício de autoconsciência você faz, quanto mais distanciamento da mente, assim, tudo em você se fortalece. Inclusive a mente. Então, e ela é sorrateira, né? Ela vem assim como quem não quer nada. E foi bem assim. Eu lembro claramente na sexta para o sábado passado, numa noite meio insone, a mente começou: vê isso aqui, faz só isso aqui. E tá tudo associado, sabe com o quê? Com prazer instantâneo, com prazer fácil. Faz só isso aqui, vê só isso aqui, lembra só disso aqui. E aí você vai fazendo do outro, fazendo do outro. E isso construiu esse estado de agora, que está sendo trabalhado com muita atenção e muita presença, tanto minha, mas principalmente sua. E é aqui que eu quero ressaltar a importância da comunidade nessas horas. É por isso que comunidades saudáveis têm pouca incidência de muita mente. Porque você é um espelho, né? Em você eu me vejo. Hoje nós tivemos um acontecimento aqui, naquela hora na cozinha. Eu não vou chamar de discussão, porque não foi. Mas foi só algo que saiu. E aquilo foi um espelho. Você foi um espelho. O seu silêncio foi um espelho. Eu vi o que aconteceu. Eu falei: uau, não é por aqui. Então, obrigado, Isoca. Tamo junto aí, parceiro. Firmes e fortes. It's a roller coaster. Resta saber se você vai no carrinho da frente com a mão pra cima, soltinho, ou se você vai todo apertado, às vezes nem sobe. O universo brincando. Não é? Play, nada a pagar. Mas tudo isso para dizer que é uma coisa que o Osho fala, né? O mais importante de tudo é a atenção. Esteja atento. Esteja atento. E graças a Deus eu sinto que, apesar que este momento já está muito diferente do outro momento onde eu sinto que isso aconteceu na minha vida, que eu estava completamente desatento. Eu só deslizou para o buraco. fui puxado pela sereia, sabe? O canto da Yara. E você sente que esse momento
está te lembrando aquele momento? Sim, total. Porque é isso, é a mente poluindo a minha visão. E aí, tipo, isso te faz sentir algum medo? Não medo, eu sinto que é exatamente isso. A vida sempre vai apresentar as mesmas coisas. É como se fosse o chefão da outra fase, né? Sim. Agora eu tô munido de outras paradas para lidar com esse chefão. Completamente diferentes. Não tenho medo, tenho uma atenção. Né? Uma atenção. Uma percepção que eu tive agora, enquanto a gente começava a gravar, é o quanto que o criar e produzir está diretamente associado, opostamente, a esse estado. Quanto mais eu crio e produzo, menos eu me sinto instigado a esse estado. Isso aqui, esse estado, é literalmente energia criativa acumulada. Total. Porque você vê, não pintando, não pintei. Não gravamos essa semana. Eu não gravei um vídeo longo pro YouTube. Você não cantou? Não cantei. Você vê como é a parada? Pois é, e eu acho que, se me permitir falar, eu acho que eu ouvi muita tela nesses Completamente. dias. Observando, assim, muito também. Completamente. E isso é batata, Isoca. Assim, o exercício maior é acordar e ignorar o telefone por pelo menos meia hora. É, totalmente. Isso faz uma diferença brutal no meu dia. Totalmente. E é o que a gente já vem ouvindo, eu já venho ouvindo pelo menos de muitas das pessoas que eu acompanho que falam sobre relações mais saudáveis com isso, né? Cara, a primeira meia hora do teu dia é um estado que você tá tão potente, tão sutilmente alinhado com outros planos. Não gasta injetando dopamina. Porque é isso, as primeiras horas do teu dia vão definir o resto no sentido do que você vai. É tipo acordar e dar um trago. É tipo acordar e beber um shot. É tipo acordar e... Se acordar e beber um shot, você vai precisar de pelo menos mais 10 daquilo no dia. Se acordar e dar um trago, você vai precisar fumar mais uns 2, 3 durante o dia. E aí que a micro-rotina matinal faz uma baita diferença. Porque eu me envolvo em atividades antes de começar. Isso é fundamental. Henrique do futuro. Esse papo é pra você, irmão. E é com muito amor e carinho. Pelo menos meia hora de manhã. Foca nas atividadezinhas. Deixa nada de urgente vai acontecer nesse celular. Nada mesmo. Tá tudo associado, Zoca. Tudo associado. A tela, os prazeres imediatos, a falsa dopamina, né? A alimentação, a exposição à luz e o pé lá fora. É uma parada também, né? Pois é. Dias chuvosos seguidos, pouca luz solar. Isso afeta, cara. Isso afeta. Nossa, eu lembro de momentos do episódio anterior que eu ficava, 6 horas em casa deitado na cama mexendo no celular. Eu tava num estado depressivo muito forte, muito forte. É compreensível. Não, sim. Mas como tá associado, né? Porque é isso, é uma injeçãozinha de dopamina. É a mesma coisa que um peguinha. Dá um boom de dopamina, mas é assim, você precisa de mais, você vai precisar de mais. E enfraquece todo o resto, né? E eu acho que foi muito importante este gatilho arquitetado pelo universo pra gente gravar isso, pra eu estar verbalizando isso. Nossa, eu tava pensando exatamente isso. Tipo, o quanto você colocar tudo isso pra fora não vai te fazer estar outra pessoa já. E uma fortíssima realização foi o cantar, Isabela. Foi mágico o que aconteceu comigo. Eu gosto muito de cantar. Principalmente com muita potência, porque eu tenho uma voz muito forte. E fazia muito tempo que eu não fazia isso também, né? Sim, faz tempo que você não faz violão e canta. Cadê meu violão? Ah, tá ali. Tá ali. Cantei
depois de cantar, meu Deus do céu, eu me senti uma nova pessoa. Parece que eu me conectei com o Henrique antes de sexta, semana passada. Vai ficar ponto. Saca? Tanto é que estamos aqui, agora, fazendo isso que a gente não fez a semana inteira. Que eu não fiz. Eu não instiguei também. Batata, Isoca, batata. Muitas coisas associadas. E a gente nem falou do dia, né? Mas o dia foi basicamente perceber todas essas coisas. Foi. Mais uma vez eu sou eternamente grato. É uma sorte descomunal estar vivendo isso do seu lado. Que em uma semana já... Opa! Mudar completamente. Atitudes opostas. Foda. Forte. Ficamos por aqui? Acho que sim. Mais alguma coisa pra falar? Eu acho que foi muito importante a realização que eu tive na cozinha hoje. Que foi uma consequência da realização que eu tive durante a terapia dessa semana. Em relação ao atuar, né? E acho que é importante verbalizar isso. O Henrique do futuro vai achar interessante eu ter falado. Super. Eu cansei de atuar. E olha que eu faço isso bem pra caralho. Né? Por agora. Não sei se é eterno. Mas eu sinto que o teatro teve o atuar teve uma função muito específica na minha vida, que é eu entender que eu não era aquele personagem. Que eu poderia ser outros. O personagem que eu interpretei por grande parte da minha vida não precisava ser ele. Era só mais um personagem. Hoje, eu sinto que 99% das pessoas que buscam o teatro porque não toleram a vida. E lá podem viver outras. Sim? Sim. E que faz parte. E que faz parte. Totalmente. Assim como fez parte. Assim como fez parte. Faz parte. Mas algumas pessoas aplicam, outras pessoas continuam interpretando o resto da vida. Porque eu tenho hoje interesse muito maior pela vida. Eu sinto que eu tenho muito mais interesse em conversar com uma pessoa aleatória que eu conheci na esquina do que assistir uma peça de teatro. Porque de verdade. E a gente falou, faz sentido que o teatro aconteça principalmente em grandes cidades. Por isso que, mas tem que ir pra capital para fazer teatro. Faz sentido. Porque na capital todo mundo tá insuportável com a própria vida. Não vou generalizar. Mas 99,9% das pessoas estão saturadas da vida que vivem. Porque a cidade faz isso com as pessoas. Saturam. Então o teatro é um escape, é uma outra possibilidade de realidade. A pessoa desliga da realidade dela por uma hora e se penetra naquele mundo. E isso é prazeroso para quem vive. Uma grande São Paulo, por exemplo. É delicioso ir pro Jardim das Cerejeiras. Mas acho que nem a pessoa assistindo o teatro, assim, tipo, falando dos atores, né? O quê? Porque, tipo, a pessoa que vai assistir, tudo bem ela querer um entretenimento e tal. Eu acho que isso tá mais relacionado com quem tá fazendo, sabe? Isso que está relacionado, não entendi. Esse 99% das pessoas que estão... Eu acho que tá com os dois. Ah? É. Entendi. Pela minha experiência, assim, falando, a única coisa que eu posso dividir aqui é a minha experiência, mas é isso, assim. É o que eu falei agora, por exemplo, o Jardim das Cerejeiras é muito interessante para quem vive uma São Paulo de 2025. É viver 2 horas naquele universo. Ou viver 2 horas num universo onde a mágica ainda existe.
E ela existe. Esse é o ponto. Tá em todo lugar. O teatro tá aí para lembrar as pessoas que vivem uma realidade caótica, extremamente material, de que a mágica existe. Sim, portanto, ele não é ruim. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu acho que é mais o conceito que tá... O que eu trago aqui não é uma crítica, não tinha que parar de existir de forma alguma. Mas Estamos apenas... nesse momento da minha vida é isso, não sei, não quer, é isso, não quero ficar 2 horas sentado vendo uma coisa que eu sei que não é de verdade. Pois é. Eu não sei quando foi a última vez que fui no teatro. Sem ser pra fazer a Branca de Neve. Mas tipo, pra assistir. Você lembra? Não. Agora a música entra em outra atmosfera, né? Que interessante essa discussão. Tipo assim, eu passo 2 horas assistindo um espetáculo de música. É diferente. Isso abre ensejo para uma conversa muito longa e interessante que a gente pode ter. Quem sabe é um gatilho para um próximo vídeo. Até um vídeo longo, né? Pra gente postar aqui no YouTube. Mas por enquanto acho que pode tá bom, né? Né? Tá ótimo. Beijo e boa noite. Tchau. Será que eu consigo parar aqui? Não consigo nada. Botão inútil.